Gênesis capítulo 3. O primeiro livro da Bíblia, capítulo número 3. Queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Renan, eu sou da cidade de Buritizal, mas agora eu moro em Franca já tem algum tempo. Eu estive aqui uma vez ou duas, mas hoje eu voltei, pela graça de Deus. Amém. Gênesis capítulo número 3. Irmãos, nós vamos ler, eu vou pedir para você ficar bastante atento, porque hoje nós vamos estudar um tema que é de suma importância para o entendimento do cristianismo, tá? Nós vamos estudar um tema crucial para o entendimento da fé cristã e para o entendimento da Bíblia como um todo. E nós vamos estudar um capítulo inteiro da Bíblia. Então eu vou te pedir bastante atenção para nós não nos perdermos e vou te pedir paciência se eu estourar alguns minutos, prometo que serão pouquíssimos. Pretendo não passar de meia-noite hoje aqui com esse capítulo. Amém. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 24. Está escrito assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois nela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aí.
a Deus mais uma vez em oração. Senhor, permanecemos diante do Senhor, abrimos a Tua santa palavra, Senhor, e eu reconheço que eu não tenho a menor capacidade de expor a Sua palavra para os meus queridos irmãos que estão aqui. Senhor, supre a minha necessidade, supre a minha fraqueza e fala, Senhor, através da Sua palavra. É a divina semente, é a palavra do Senhor, é o genuíno leite espiritual que deve, Senhor, ser dado, administrado a essas almas que aqui estão. Senhor, eu peço que o Teu Espírito esteja conosco, que o Senhor nos acompanhe nesse momento e que tudo seja para a glória do Seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós lemos o capítulo 3 inteiro de Gênesis e, como eu adiantei no começo, o capítulo 3 de Gênesis, ele trata sobre um tema de suma importância. Gênesis 3 fala a respeito da queda do homem e das suas consequências. Fala a respeito da entrada do pecado no mundo. É tão importante esse capítulo de Gênesis, que se você pegar a Bíblia inteira, ler ela toda, de Gênesis 1 até o último capítulo de Apocalipse, e pular o capítulo 3 de Gênesis, você não vai entender a Bíblia. É impossível. A sua compreensão da mensagem bíblica vai ficar defasada. Por quê? Vai faltar uma parte crucial que une a Bíblia inteira. O próprio livro de Gênesis não tem como ser compreendido se você pular o capítulo 3. Se você não entende esse capítulo, você pode fazer um teste na sua casa. Leia o capítulo 1, o capítulo 2, pula o capítulo 3 e depois leia até o capítulo 11. Eu te pergunto, como explicar a diferença entre Deus criando os céus, a terra, o mar e tudo que neles há com perfeição, dizendo que é tudo muito bom? Como explicar o contraste entre tudo muito bom e explicar Deus derramando a sua ira sobre a criação no dilúvio? Como explicar que Deus desejou destruir toda a humanidade? O que aconteceu? Foi a queda. Esse capítulo também vai me ajudar e te ajudar a compreender o mundo em que nós vivemos hoje. E aí eu faço algumas perguntas para você que eu vou tentar responder no final. E as perguntas são: afinal de contas, se Deus é bom e todo-poderoso, por que pessoas boas, aparentemente boas, sofrem? Como responder a esse dilema? Como explicar que Deus é bom e todo amoroso e todos os dias, quando nós ligamos o jornal, a notícia é: hoje 1000 pessoas faleceram apenas de Covid-19 no Brasil? Como explicar a existência das guerras, homicídios, divórcios, inveja, ciúmes e tantas outras coisas no mundo em que nós acreditamos que tem um Deus bom no governo? São dilemas, são perguntas difíceis de serem respondidas. E Gênesis 3 vai dar a resposta. Gênesis 3 vai nos mostrar a direção para entendermos o que aconteceu. Antes de entrar no capítulo 3, eu quero voltar com você, fazer uma retrospectiva dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, para a gente entender o contexto em que nós estamos. O capítulo 1 e 2 de Gênesis vão relatar para nós que Deus, Ele não criou o mundo em um estado de calamidade. Deus não fez o mundo em um estado deplorável, que é esse estado em que nós encontramos hoje. Deus não concebeu a terra em crise, mas Ele concebeu tudo em ordem e maravilhoso. Gênesis capítulo 1, versículo 31 fala que, ao final da criação, quando Deus contempla a obra das suas mãos, o que Ele fala? Que tudo era muito bom. Muito bom. Deus estava falando a respeito daquilo que Ele tinha feito. A Confissão de Fé Batista de 1689 fala o seguinte, eu gostaria que você acompanhasse. Isso está no capítulo 4, item 2. Após Deus haver feito todas as outras criaturas, Ele criou o homem, macho e fêmea,
com almas racionais e imortais, e os adequou perfeitamente à vida para Deus, para o que eles foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade. A confissão está falando como que o homem foi criado. Porque ao sexto dia Deus fez homem e mulher. E Ele fez do pó da terra. E como que eles eram? Eles eram perfeitos em conhecimento, retidão e verdadeira santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumpri-la. E ainda assim estavam sob a possibilidade de transgressão, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era sujeita à mudança. Então Deus cria Adão e Eva, um casal, homem e mulher, e Ele cria eles à sua imagem e semelhança, só que Deus estabelece uma condição. Qual que é essa condição? Adão e Eva, quando a Bíblia fala que eles eram semelhantes a Deus, em que aspecto? Significa que Deus tem braço, perna, cabeça? Não. Significa que Adão e Eva eram parecidos com Deus no seu caráter. Adão e Eva tinham um caráter semelhante ao de Deus. Só que, diferentes de Deus, Adão e Eva estavam sujeitos à mudança. Eles poderiam mudar do estado inicial em que eles foram criados. Onde que está escrito na Bíblia a respeito? Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, está escrito assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Em outras traduções, fala que ele se meteu em muitas dificuldades. E que dificuldades? Então, nós entendemos como que Deus criou todas as coisas e deu uma ordem para o homem. E aí eu quero que você volte no capítulo 2 e leia comigo os versículos 15 a 17. Está escrito assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E aqui eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo que nós vamos ler, porque você vai compreender o capítulo de Gênesis 3 a partir dele. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus fez tudo perfeito, cria Adão e Eva, sujeitos à mudança, e coloca eles num jardim, e dá para Adão a seguinte ordem: Adão, você vai cuidar desse jardim, e você pode comer de todas as árvores, mas tem uma que você não pode comer, se você comer, você morre. Certo? Entendemos até aqui? Então vamos para o capítulo 3. Nós vamos estudar os versículos de 1 a 5. Nós vamos ver como acontece a tentação. E aí nós vamos traçar alguns paralelos para a nossa vida. Nós não vamos falar só de Adão e Eva hoje. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Vocês perceberam o que aconteceu? Perceberam a fala da serpente? O que ela falou? E esse aqui é o primeiro tópico a respeito da tentação de Eva, de Adão e Eva. No capítulo 3, Satanás aparece pela primeira vez, e ele aparece possuindo uma serpente. Como que nós sabemos que é Satanás e não é só uma cobra? Isaías 27, 1 e Apocalipse 20, versículo 2, parte B, falam que ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então a gente identificou quem que é esse agente que está tentando Eva. E qual que é a forma que a serpente vai usar para tentar e enganar Eva? Ele vai questionar a palavra de Deus. Ele vai questionar a Bíblia. Aquela ordem era a única
ordem, era a única palavra de Deus que existia naquele momento. Então Satanás vai atuar o quê? Confundindo Eva, embaraçando o raciocínio dela e fazendo ela cair no engano. Leia a pergunta da serpente. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, foi isso que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim? Se você voltar no versículo 16, Deus falou: comereis de todas as árvores do jardim. A serpente primeiro lança uma confusão. Ela inverte o que Deus falou. Ela fala exatamente o contrário. Satanás faz isso conosco. Ele faz exatamente o contrário e muda o que Deus disse. É simples. Deus falou: você pode comer de todas, menos essa. Satanás fala assim: entendi. Deus falou que você não pode comer de nenhuma. O que isso gera no coração de Eva? Gera o seguinte pensamento: nossa, mas Deus não deixa eu fazer nada, né? É um monte de regra, um monte de mandamento, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso nem comer das árvores do jardim. Eva deu atenção para aquilo que a serpente falou. E aqui eu quero que você já pegue esse primeiro ponto. Muitas igrejas hoje ensinam que quando Satanás ataca a gente, o que ele faz? Ele manda uma doença, ele manda um problema, ele envia uma crise financeira, vem o devorador, vem o demônio, e aí a gente enfrenta a maior tribulação e fica pobre, doente e morre. É assim que ele fez com Eva? Não. Satanás não está interessado no seu dinheiro, na sua saúde e nem nos seus bens. Ele está interessado na sua mente. E foi o ponto exato em que ele vai para convencer Eva. E sabem por que Eva não conseguiu se desvencilhar da serpente? Porque Eva não conhecia a palavra de Deus. Então, meu irmão, fica um alerta. Se você não conhece a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, se você não tem entendimento, então você está, assim como Eva e eu também, sujeito a ser enganado por Satanás e cometer os mais terríveis pecados, por falta de conhecimento. Eva não conhecia o mandamento de Deus. Vamos seguir. Em segundo lugar, Eva, ao invés de rejeitar a pergunta mentirosa que Satanás fez, ela inventa também. Presta atenção na resposta de Eva. Versículo 2: respondeu-lhe a mulher: não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Deus falou que não podia tocar no fruto? É claro, se ela não podia comer, era melhor que ela não tocasse. Mas Deus falou isso? Isso saiu da boca de Deus? Absolutamente não. Isso não está escrito nos versículos 15 a 17 do capítulo anterior. Eva inventou. E aqui Eva cria a figura do crente legalista, que ele acha que é possível vencer o pecado, que é possível vencer Satanás, criando mais algumas regras. Não, olha, não é que Deus me proibiu de comer tudo, Ele não deixou nem tocar. Eu não posso nem chegar perto. Vejam como Deus é. Percebem como que é o caráter de Deus que está em jogo. Terceiro, o diabo contradisse outra vez a palavra de Deus, afirmando categoricamente que se eles comessem do fruto, eles não morreriam. Então, a serpente pergunta para Eva de forma errada, Eva não consegue sair disso, ela inventa uma resposta, cria uma lei, está um embaraço total isso aqui. Eva cria um outro mandamento, uma outra lei, e Satanás, por fim, quando vê que a confusão já está instalada no coração dela, Satanás fala: olha, na verdade, o seu Deus, ele é mentiroso. Porque é óbvio que se você comer desse fruto, você não vai morrer. Você acha que é essa a consequência? Você acha? Mas Deus te ama tanto. Deus te entende. Ele vai saber, ele sabe, ele viu a sua necessidade, ele viu a sua fome, a sua tentação.
Então fica tranquilo, você não vai morrer. Na verdade, ele falou isso porque no dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será como ele. Você vai ter o mesmo conhecimento que Deus. E Deus não aceita. Ele não quer. Irmãos, a serpente conseguiu. Ela instalou a dúvida no coração de Eva. Ela embaraçou a palavra de Deus. Ela esticou o limite do mandamento. E aí Eva caiu. Outro ponto importante, além dessa questão de Eva não conhecer a palavra de Deus, de que se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós estamos vulneráveis, totalmente enganados pelo diabo. Outro ponto é que Deus proibiu Eva de comer do fruto que dava conhecimento do bem e do mal, pelo seguinte: Deus conhece o bem e o mal? Conhece. Só que Deus não experimenta o mal. Essa é a diferença. Deus sabe que o homicídio é mal. Deus sabe que o adultério é mal. Deus sabe que a mentira é má. Por quê? Porque tudo isso transgride a lei dele, fere o caráter dele. E tudo aquilo que é contrário a Deus, que é bom, tudo isso que é contrário a Deus é mal. Então Deus conhece o bem e o mal por conhecimento. Deus vê o que é mal. Agora Deus não experimenta. E quando Deus proíbe Adão e Eva de comerem o fruto, é porque eles não iam apenas conhecer o mal, mas eles iam colocar o mal para dentro. O mal ia penetrar no coração, no ventre, na mente, na consciência de Adão e Eva, e ia fazer com que eles ficassem para sempre manchados e marcados pelo pecado, pelo mal, e iriam morrer. Então, meus irmãos, eu quero que você pense a respeito desse primeiro tópico. Você tem sido tentado? Você está enfrentando tentações? Você está flertando com algum tipo de pecado? Se sim, saiba que é por fragilidade, por não conhecer a palavra, os mandamentos, as escrituras de Deus, porque elas são para nós vida. E Eva não conheceu. Então a tentação começou por aí. Vamos seguir. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Nós vamos agora falar sobre cobiça e pecado. Primeiro nós falamos sobre a tentação. Agora nós vamos ver a estratégia usada por Satanás e como Eva foi enganada. E aqui eu quero fazer um paralelo entre Eva, Jesus Cristo e eu e você. Nós vamos ver os três ao mesmo tempo enfrentando a mesma situação. Primeiro, Satanás fez um apelo à carne de Eva. Ele vem, mostra o fruto para Eva e faz ela ver que o fruto era agradável. Eva vê o fruto e se encanta com ele porque ele parece saboroso, ele parece gostoso, ele parece suculento, e aquilo traz uma sensação para ela de que vai satisfazer a necessidade dela. Então a primeira área em que Satanás vai nos tentar é nas nossas necessidades. São nas necessidades físicas, nas necessidades materiais e todo tipo de necessidade que a gente tiver. Ele vai oferecer uma forma de satisfação dessa necessidade através da rebelião contra Deus. Segundo, Satanás faz com que Eva veja o fruto e ache ele bonito. Satanás vai fazer com que Eva veja aquele fruto e ache ele esteticamente lindo. E ele parece que vai trazer para ela uma sensação de poder, uma sensação de superioridade, vai trazer para ela uma sensação de satisfação pessoal. Por fim, Satanás apela para o senso de poder de Eva. Sabe aquele senso de poder que todos nós temos? Aquele desejo de ser grandes, aquele desejo de ser alguém na vida, de deixar o nosso nome na história. Satanás apela para isso. Apela para o ego de Eva e fala o seguinte: olha, esse fruto vai te dar entendimento e você vai ser igualzinho a Deus. Imagina? Igualzinho a Deus. E Eva cai. Agora vamos ver Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, não precisa abrir,
nós vamos ver a tentação de Jesus e nós vamos entender que a estratégia de Satanás é exatamente a mesma. Ele vem da mesma forma para tentar dessa vez o segundo Adão, dessa vez o Filho de Deus. Qual que é a primeira tentação de Jesus? Está no versículo 3. Satanás fala: Jesus, por que essa fome? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Satanás estava usando a Bíblia, estava distorcendo a palavra de Deus e apelando para a fome de Jesus. O que Jesus faz? Ele rejeita. Jesus diz: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou usar o meu poder para tentar o Senhor, para fazer as pedras se tornarem pão e assim saciar minha fome. Eu não vou sair do meu propósito. Em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, o apóstolo João vai nos ensinar que esse primeiro passo da tentação, em que Satanás apela para a tua necessidade, se chama a concupiscência da carne. E quando eu e você estamos diante da concupiscência da carne, quando Satanás fala assim: olha, você é filho de Deus, você também é filho de Deus, para que passar fome? Pega esse dinheiro ilícito, pega esse dinheiro que não é seu, ninguém vai dar falta. Você está aí na empresa, não sei se alguém aqui trabalha em usina, mas em usina tem muito disso, né? Tem muitos recursos, a gente vê aquilo tudo e fala: nossa, quanto dinheiro, isso aqui não vai fazer falta, essa ferramenta não vai fazer falta, eu preciso tanto na minha casa. Satanás vai apelar para a sua necessidade, é para a sua necessidade física. Olha, você está solteiro, carente, tem tantas necessidades, por que você não se envolve num relacionamento ilícito? Satisfaça as suas necessidades, qual que é o problema nisso? Você também é filho de Deus. É assim que a gente ouve. 1 João 2, 15 e 17 fala que isso é a concupiscência da carne. Cristo venceu. E nós? Nós vencemos a concupiscência da carne? Nós vencemos os desejos da nossa carne que nos atraem para o pecado? Não, infelizmente não. Segundo, Satanás então vai tentar Jesus de outra forma. Ele leva Jesus para um lugar alto e fala assim: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Isso está no versículo 6 de Mateus 4. Aqui, Satanás apela para o senso de poder de Jesus Cristo. Ele leva Jesus para um lugar alto e fala: olha, na Bíblia está escrito assim, que Deus dará ordens a teu respeito, aos anjos, para que eles te guardem, para o seu pé não tropeçar numa pedra. Ó, se o anjo vai te guardar de tropeçar numa pedra, se você pular num penhasco, os anjos vão vir correndo para te salvar. Pula. Ele está apelando para o senso de poder de Jesus. Sabe isso aqui? É ele quando ele age, tentando a mim e a você, para a gente ser soberbo, para a gente colocar o nosso poder em ação, para a gente prejudicar os outros, ferir as pessoas, para nós tentarmos a Deus. Não vou tomar nenhum tipo de cuidado com a minha vida, nem com a minha saúde, porque Deus dá ordens aos anjos ao meu respeito. Eu sou crente, eu vou vencer tudo, eu sou mais do que vencedor. Jesus não cai nessa cilada de Satanás. Jesus fala o seguinte: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E aqui Satanás, ele quer pegar Jesus na soberba da vida. O que é a soberba da vida? É exatamente isso que eu falei, é a fome de poder, é querer exercer o poder. Sabe quando uma pessoa, todo mundo conhece alguém assim, que não era nada, a pessoa não tinha nada, aí ela vira supervisor da mesa esquerda, lá no serviço, no escritório. Pronto, ela já está com o rei na barriga. Agora ela quer descontar em todo mundo aquilo que ela sofreu a vida inteira. Isso é o senso de poder. E não é só essa pessoa que você conhece que cai na cobiça, na soberba da vida. Eu e você também caímos. Quando nós não aceitamos as ordens do nosso patrão, quando nós questionamos a autoridade dos nossos pais, a esposa do marido, quando o marido quer exercer o poder de forma soberba, ele quer ser autoritário com relação à sua esposa. E assim
nós vamos repetindo o pecado de Eva. Mas Cristo venceu. Nesse ponto também ele venceu. E por último, Satanás apela para o último tópico da tentação. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, leva no lugar mais alto, e mostra para Jesus os reinos, e mostra a cidade, mostra tudo aquilo, e faz a seguinte proposta para ele: tudo isso, todos os reinos desse mundo eu te darei, se prostrado me adorares. É o que Satanás fez com Eva também, quando ele mostra o fruto para ela e promete que ela teria tudo, que na verdade ela não morreria, ela teria tudo. Eva fez o quê? Eva come o fruto, se prostra e adora. Jesus vence. Jesus não se curva a Satanás, e ele expulsa o diabo nesse momento. O apóstolo João vai falar que essa tentação, essa fase da tentação se chama concupiscência dos olhos, e é o desejo por riqueza, posses, status, crescimento, avanço, prosperidade. Conhecem a palavra prosperidade? Conhecem alguma igreja que vive de concupiscência dos olhos? Pois é uma das fases da tentação que Satanás promove para Eva e promove para nós. E assim, Eva come, toma o fruto, come e dá ao seu marido. Irmãos, vejam o seguinte: Adão e Eva duvidam da ordem de Deus. Eles olham para o mandamento de Deus, quando a gente vê nos primeiros versículos, que Eva entende que não era para comer de nenhum fruto, que não podia nem tocar. Sabe o que ela está fazendo? Ela está duvidando que a lei de Deus é para o bem dela. Ela está duvidando que quando Deus fala não, Ele está te dando um alerta amoroso, Ele está te preservando, Ele está te dando um mandamento que, como diz a Bíblia, é para a sua vida. Eva fala: não, Deus quer me impedir de ter prazer, Deus quer me impedir de ser feliz, Deus não quer que eu seja alegre. E vocês já viram como que o mundo pinta Deus assim? Alguém que não quer que ninguém seja feliz. Ele não é feliz, então ele não quer ninguém feliz. Não é verdade. É que Deus queria para Eva um prazer muito maior. Para Adão e Eva um prazer e uma alegria muito superiores do que o da desobediência. Então eles caem. E assim é comigo e com você. Quando nós mentimos em nosso benefício, a gente não tem coragem de falar a verdade. E a gente acha que falar a verdade vai nos prejudicar. Nós não temos coragem de esperar até o fim do mês, atravessar o limite no vermelho, ver a geladeira vazia, ver as contas vencendo. A gente não consegue, não confia que Deus vai guardar e acaba entrando num negócio. Faz um negócio errado. Vai no banco sem consultar a esposa, sem consultar o marido, pega um empréstimo milionário e depois não consegue pagar nunca mais. É nesses momentos em que nós somos tentados, nós duvidamos do cuidado de Deus, do amor de Deus, dos alertas de Deus. E assim como Eva, nós tomamos do fruto e falamos assim: eu vou resolver o meu problema, eu vou resolver a minha falta de prazer, eu vou resolver a minha falta de alegria, eu vou resolver a minha falta de dinheiro, eu vou resolver todos os meus problemas comendo esse fruto aqui, e não vou morrer. E o que aconteceu? Irmãos, nós fazemos exatamente assim. O jovem, quando não ouve o conselho do pai, quando não obedece o conselho da mãe, acha que a mãe e o pai não quer que ele seja feliz, não quer que ele viva. Nossa, meu pai e minha mãe não deixam fazer nada, e bate a porta. Assim é o homem quando ele deixa a sua esposa e procura outra mulher, porque ele acha que ele precisa de um prazer diferente, de algo diferente. Ele precisa procurar. E veja bem, Satanás tentando da mesma maneira que ele tenta Eva. Nossa, você é casado com essa mulher? Quer dizer que todas as mulheres do mundo você não pode ter? Não, não é isso. Deus falou que você só pode ter uma. E que Ele te preparou uma esposa, uma mulher. Mas Satanás,
ele é perito em distorcer a palavra de Deus e sempre vai fazer a gente enxergar o mandamento do lado contrário, do lado inverso. Vamos seguir. Agora nós vamos estudar a última parte, que é as consequências. Então o que nós vimos? Nós vimos a tentação, nós vimos a cobiça, nós vimos a queda. Agora nós vamos ver as consequências da queda. Versículos 7 a 24. Eu não vou ler de novo, porque senão nós não terminamos. Mas a primeira consequência da queda está no versículo 8. Se você quiser anotar, depois você pode estudar mais vagarosamente. No versículo 8, fala aqui: a percepção de Adão e Eva quanto aos seus corpos mudou, e eles foram tomados de culpa e vergonha. Quando Deus chama Adão e Eva, aonde que Adão e Eva estão? Escondidos. Adão e Eva, após pecarem, correm da presença de Deus, porque percebem que estão nus. E aqui tem duas consequências que você vai entender na hora de onde que veio. A concepção quanto ao corpo humano. Você já percebeu como que o corpo hoje é uma vergonha? Ele foi criado por Deus, mas ele é uma vergonha. Nós escondemos, nós tampamos, porque dele procede tentação, procede pecado. Então nós tratamos o nosso corpo muitas vezes como uma vergonha. E eu vivi uma situação interessante no dia em que eu estava estudando esse texto. Meu sobrinho, ele é pequenininho, ele tem 3 anos, e ele estava lá na minha casa. E ele quis ir ao banheiro. Eu fui levar ele no banheiro. E aí eu chamei ele para ajudar ele, se vestir, se limpar. Ele saiu correndo, escondendo o corpo dele de mim. Mas quem que ensinou isso para ele? Como que ele sabe que o corpo dele é uma vergonha? Ele tem 3 anos, ele não sabe nem a diferença da mão esquerda para a mão direita. Mas é o pecado que afetou não só Adão e Eva, afetou os descendentes, a raça humana. E hoje nós trazemos essa culpa e vergonha. E não só isso, mas o pior, o mais importante, culpa e vergonha de Deus. Você já conseguiu orar depois de ter cometido um pecado? Você já sentiu o desejo de orar depois de ter feito algo horrível e terrível? Nós não queremos. Nós não desejamos. Nós queremos fazer qualquer outra coisa, correr quilômetros e quilômetros e quilômetros de Deus. Mas não queremos orar, nem ler a Bíblia e muito menos encontrar um irmão. Ai meu Deus, se eu encontrar esse irmão, Deus revela para ele o que eu fiz, pronto. Aí acabou tudo. Essa irmã do coque, com esse coque, vem chegando para eu vou correr dela. Ela dá revelação, dá profetado, Deus me livre. Não é assim? É assim que nós fazemos. Porque a culpa e a vergonha do pecado estão instaladas, estão em nós. Então, quando nós pecamos, nós fugimos de Deus. Não queremos que Deus saiba o que nós fizemos. Queremos esconder com as folhas o nosso pecado. Segunda consequência. Quando Adão foge, se esconde de Deus, isso mostra que nós estamos alienados, separados de Deus. Alguém já ouviu a palavra alienação ou alienado? Alguém sabe o que é um veículo estar alienado para o banco? Ah, minha casa está alienada, meu carro está alienado. Quando alguém fala assim, ah, meu carro está alienado, você já sabe que o carro não é dele, o carro é do banco. Quando o homem pecou, ele se tornou alienado de Deus, quer dizer, apartado, separado, passou a ser uma propriedade estranha. Ele não tem mais o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele perdeu a comunhão. Vamos seguir. A terceira consequência é a crise no casamento de Adão. Ainda nesses versículos. O que acontece quando Deus chama Adão e pede para Adão prestar contas? Deus chama Adão e fala: Adão, vem cá, onde você está? Ah, eu estava escondido porque eu pequei. Você pecou? Você pegou do fruto e comeu? O que Adão faz? Terceiriza. Adão terceiriza a responsabilidade dele. Ele fala assim: olha, Senhor, eu estava bem aqui no jardim. Eu não tinha problema nenhum, eu estava feliz.
Aí a hora que eu estava dormindo, o Senhor veio, tirou minha costela e fez uma bendita de uma mulher. E foi ela que me levou a pecar. A culpa, no fim das contas, é dela e do Senhor. Ela porque me fez pecar e o Senhor porque fez ela. Eu não precisava. Olha o nível de Adão. Adão andava com Deus no dia anterior. No dia seguinte ele não queria nem ver Deus e falava que Deus era a razão de todos os problemas que ele tinha. Ah, mas só podia ser Deus. Aí, é por isso que eu sofro. Por causa de Deus. Por causa do que Deus faz. Irmãos, aqui está instalada a crise no casamento. Se você quer saber qual que é o motivo das crises dos nossos casamentos hoje, está aqui. Adão e Eva desobedecendo a Deus. O primeiro pecado trouxe isso. E nós não somos assim também? Transferimos a responsabilidade sempre para o outro? Né, Fernanda, lá na sua casa, quando você chama a atenção de uma das crianças, o que ela faz? Ah, mas eu estava quietinho, foi ele que começou. Não é assim? É genético. O pecado vem do DNA. E nós fazemos isso. Nós colocamos a culpa em Deus. Nós colocamos a culpa no diabo. Nós colocamos a culpa no irmão. Nós colocamos a culpa no pai, na mãe, no filho, no cachorro, no trânsito, na crise, no João Dória, no Bolsonaro, no Trump. Nós vamos colocando a culpa. Como diz, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É assim que a gente faz. Infelizmente. Irmãos, a coisa que mais acontece hoje é colocar a culpa no diabo pelos nossos pecados. Acontece lá o inferno. A gente fala, não, mas é porque o inimigo se levantou. No inferno não tem nem cadeira mais, ele só fica em pé. Porque ele levanta o tempo inteiro para derrubar as pessoas. Irmãos, é errado. Nós sofremos por causa dos nossos pecados. Eclesiastes 7:29. Eis que o homem foi feito reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, em muitas dificuldades. Então a culpa é minha? Sim. A culpa é sua? Sim. A culpa é nossa. Nós não obedecemos a Deus. Nós não amamos a lei de Deus. Nós achamos ela difícil, achamos ela chata, irritante, e por isso nós não queremos obedecer. Nós queremos fazer do nosso jeito. Queremos fazer da nossa maneira. E o nome disso é pecado. Pecado. Que Deus nos livre disso. Versículo 15, então, o Senhor vai trazer a sentença sobre Satanás. Quando o Senhor dá a sentença sobre a serpente e sobre a Satanás, ele fala o seguinte: a partir de hoje, Adão, Eva, todos os seres humanos, vocês vão lutar contra o mal. Vocês vão lutar contra Satanás. Vocês vão ter um inimigo que vai estar contra vocês da hora em que vocês levantarem da cama até a hora em que vocês se deitarem de novo. A batalha entre o bem e o mal foi inaugurada no jardim do Éden. E nós iríamos apanhar e nós iríamos perder, porque ele falou: a serpente vai lhe picar o calcanhar. A mulher vai ter pavor da serpente. Já viram tanto que mulher tem medo de cobra? Tem umas que é de barata, mas de cobra ainda acho que vence. Não é só a mulher não, a humanidade inteira. A gente tem pavor desse animal, parece que ele é o mais asqueroso que existe. Mas isso indica, isso demonstra, não o problema da cobra em si, mas a nossa luta contra o mal, em que nós estamos constantemente travando. E o Senhor prometeu, Deus prometeu que a mulher, ela teria um descendente que iria ser picado pela serpente no calcanhar, mas ele ia pisar na cabeça da serpente, esmagar a cabeça da serpente. E esse descendente, que é Jesus Cristo, venceria Satanás de uma vez por todas, para sempre. Satanás teve a sua sentença no jardim do Éden e ele seria vencido. Ele seria vencido por Cristo. E Cristo na cruz do Calvário foi picado pela serpente. Cristo na cruz sofreu, morreu, padeceu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, significando o quê? Que ele havia vencido sobre Satanás e a morte. Mas nós ainda morreremos, porque a luta continua. Mas no dia do juízo, no dia da glorificação, então Satanás será banido de uma vez por todas e lançado no lago que arde com fogo e enxofre.
Você sabia que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Evangelho foi pregado pela primeira vez? Aqui está o Evangelho. É o que os teólogos chamam de proto-evangelho. É o começo, é a primeira promessa que Deus faz para a humanidade. Versículo 16, vejam como que em cada juízo de Deus tem uma gota de esperança. Esse é o Deus de Israel. Versículo 16, a sentença para a mulher. E a sentença para a mulher recai em circunstâncias, situações que são particulares da mulher. A Bíblia fala que a partir dali, a comunhão que ela tinha com seu marido, a parceria que existia entre os dois, aquela harmonia que havia entre os dois para governar e cuidar do jardim, acabaria. Eva não aceitaria as ordens de Adão, porque as ordens de Adão passariam a ser muitas vezes absurdas, e ela naturalmente ia querer ser feminista, ela não ia mais querer obedecer às ordens de seu marido. E aí começa a luta entre marido e mulher. O universo entrou em crise por causa do nosso pecado. A criação geme por causa do nosso pecado, desse que a gente acha insignificante e comete dia após dia. A criação geme. O sofrimento da mulher agora ela tem que se submeter às ordens do seu marido. E muitas vezes essas ordens não são boas. Ele muitas vezes vai ser machista, muitas vezes ele vai ser soberbo, muitas vezes ele vai ultrapassar os limites e ela já não quer obedecer naturalmente. Segundo, o sofrimento de Eva também recai sobre o parto, sobre a bênção de gerar um filho. Agora essa bênção é cercada de medo, é cercada de dor, é cercada de pavor. Irmãos, hoje nós temos UTI neonatal, hoje nós temos hospitais, nós temos enfermeiros, médicos, temos muito conhecimento na área da medicina. Mas até algum tempo atrás, se você perguntar para os seus pais ou avós, o que eles vão falar a respeito das parteiras? Quantas pessoas, quantas mulheres, eles não vão falar, tinha uma mulher que morreu no parto, morreu ela e a criança. É natural? É natural que o gerar uma nova vida seja cercado de tanta dor e sofrimento? Quantas mulheres e crianças não perdiam e perdem as suas vidas nesse momento? Porque Deus proferiu uma sentença contra Eva, que através de muito sofrimento ela daria à luz filhos. E isso não mostra só a nossa tristeza com relação ao parto, mas é um lembrete triste de que cada criança que nasce, a dor que ela provoca é para lembrar do pecado que ela traz. Quando uma criança nasce, é linda, uma gracinha, só que é um Adãozinho, é uma Evinha, é um filho de Adão, que carrega a semente do pecado e vai cometer pecados assim como seus pais. Então, quando uma criança nasce, um pecador veio ao mundo. Isso está em Salmo 51, versículo 5. Vamos seguir. Para o homem, qual que é a consequência? Qual que é a sentença? Versículos 17 e 19. E eu vou resumir. Para o homem, nós vamos agora assistir a luta entre o homem e o trabalho, entre o homem e a terra. É isso que coube ao homem. Irmãos, trabalhar. Existia trabalho no jardim do Éden antes da queda? Sim. Deus falou para Adão, cuida do jardim, você trabalha. Tinha muito trabalho, Adão. Só que a terra não lutava contra Adão. Ela produzia, ela frutificava, normalmente, livremente. A partir do pecado, o trabalho luta contra o homem. E é por isso que você levanta 6, 5 horas da manhã, chega em casa à noite, trabalha, rala, escuta xingamento do seu chefe, ele manda você trocar de horário, e sofre acidente do trabalho, tem doença ocupacional, artrite, artrose, espondilite, e tudo, um monte de doença do trabalho, para receber o quê? R$1.100 no final do mês. É difícil. É duro, é doloroso. Esse problema não é um problema do Brasil, não é um problema do governo brasileiro. Esse problema é um problema teológico. A terra está lutando contra
A terra não quer dar o seu fruto. Pelo contrário, ela produz ervas daninhas, produz cardos e abrolhos. E é por isso que a gente gasta mais com agrotóxico na lavoura do que ganha. Porque a terra está lutando contra o homem. O trabalho é sofrido, é penoso. E outra coisa, a terra não só luta contra o homem, e aqui é o ponto alto da queda. A terra não só luta, mas a terra se abre para receber os nossos corpos. Ela luta contra você a sua vida inteira para você trabalhar. E depois, quando você fecha os olhos, ela te recebe na sepultura. Eu e você morreremos. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós morreremos. Isso está no versículo 19, aliás, que fala que o homem veio do pó e para o pó voltará. E a morte física e espiritual é a pior consequência da queda. Em Hebreus 9, versículo 27, fala que todos morrerão. O homem está ordenado morrer, viver e morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu e você morreremos, a terra vai se abrir para nos receber e depois nós compareceremos diante de Deus no juízo para prestar contas das nossas obras. Como? O que você vai apresentar para Deus? O que você vai apresentar diante dele? Quais são os atos que você vai levar para apresentar ao Senhor? E agora, meus irmãos, para encerrar, versículos 22 a 24, nós vamos ver as consequências do pecado na eternidade. Então Deus, nos versículos 22 e 24, expulsa Adão e Eva do jardim, coloca querubins na entrada do jardim e uma espada que se revolvia para que Adão não entrasse. E a Bíblia explica por quê. Adão não podia entrar porque Deus proibiu Adão de comer do fruto da árvore da vida. Adão, a partir daqui, a Bíblia diz, não estenda a sua mão e coma da árvore da vida. Isso mostra o quê? Primeiro, o homem na queda perdeu o seu livre arbítrio. Nós não temos condição, por mais que você queira, por mais que você lute, por mais que você peleje, você não consegue sozinho estender a sua mão e comer da árvore da vida e viver eternamente. Nós não temos condição, nós queremos pecar, nós estamos inclinados para o mal, para o pecado. Romanos capítulo 3 vai falar que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, e não há nenhum sequer, nenhum justo. Isso está vinculado, intimamente ligado com Gênesis 3, 22. Não temos condição, falimos, quebramos diante de Deus. O pecado, ele não é uma queda de bicicleta que quebra a sua perna, você vai no ortopedista e põe uma tala. Não, o pecado é uma faca que enfia no seu coração e faz você sangrar até morrer. Você precisa que alguém, no caso Deus, o Espírito Santo, te ressuscite a sua alma. Porque no seu estado natural, eu no meu estado natural, estamos mortos em delitos e pecados. Isso está em Efésios capítulos 1 e 2. Mas esse ato de Deus, de separar Adão e expulsar ele do jardim, também tem um ato de misericórdia, que você talvez não tenha prestado atenção. Se Adão, pecador, agora caído, morto, destituído da glória de Deus, estende a sua mão e come da árvore da vida, o que ia acontecer com Adão? Me falem o nome de um ser mau, cheio de pecados, horrível e eterno, imortal. O nome desse ser é Satanás. Para ele não tem perdão, porque ele é imortal. Para ele não tem volta, para ele não tem escape, porque o pecado dele é fatal, é final. Se Adão, depois de ter pecado, estende a mão e come da árvore da vida, come aquele fruto, ele ia ter vida eterna. O que significa? Adão não poderia mais morrer. Então ele seria um demônio eternamente. Mas Deus, na sua misericórdia, graça, amor, não permitiu que fosse assim.
Porque Deus não quer. Ele não queria que você vivêssemos eternamente longe dele. Deus não planejou dessa forma. Deus não concebeu assim. Por isso ele proibiu Adão e expulsou ele. Agora Deus ia tratar com Adão. Deus ia estabelecer um sacrifício, uma forma dos pecados dele serem perdoados e ele, depois de ser perdoado, viver eternamente. Mas antes disso, não. Antes disso precisava de arrependimento e fé da parte de Adão. Isso só ia acontecer quando Deus tratasse do pecado dele e cobrisse o pecado de Adão na cruz do Calvário. Irmãos, eu quero concluir falando o seguinte para você. O livro de Gênesis começa falando sobre a criação. Ele fala sobre coisas maravilhosas. Ele fala sobre a criação de Deus, como era perfeito. E de repente, assim, já no terceiro capítulo, mostra essa triste história que eu contei para vocês hoje. E parece que deu tudo errado. Parece que foi fatal. Parece que não tem mais volta. Só que o mesmo livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, das palavras de José vai sair o seguinte: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que muitas vidas sejam preservadas. Essa mensagem, essa fala de José é uma mensagem de esperança para mim e para você. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão. Estava nos planos, estava totalmente calculado. Deus sabia, Deus permitiu, e Deus fez com que a queda revertesse em glória para o nome dele, e Deus torna esse mal em bem para preservar muitos. E isso é através do Evangelho. E haverá um dia em que o pecado será extinto, Satanás será banido e todas essas consequências serão vencidas. Mas você não precisa esperar esse dia na ansiedade. Esse dia pode ser hoje para você. Hoje, através da fé, do arrependimento desses pecados que eu e você cometemos. Nós somos iguaizinhos a Adão e Eva. Percebe como a gente flerta com o pecado, como que a gente dá lugar para Satanás? Nós somos iguais. Mas se nós nos arrependermos desse estilo de vida, desse pecado que existe em nós, do pecado de Adão e Eva, e recorrermos a Cristo, como eu tenho certeza que já foi pregado muitas vezes aqui, o dia de você vencer a morte e receber vida eterna pode ser hoje, agora. Amém? Então vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor meu Deus, te agradecemos pela sua palavra. Te louvamos pelo ensino das Escrituras. Senhor, te agradecemos porque o Senhor veio e abriu a sua palavra para nós. E eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor aplique a sua palavra a cada um dos corações aqui. Que o Senhor aplique ao meu coração, que o Senhor aplique ao coração dos meus irmãos, que o Senhor nos faça ver o horror do nosso pecado, o quanto ele é um ato de rebeldia, um ato, Senhor, de revolução contra o Senhor, o quanto, Senhor, que quando nós pecamos, nós queremos tirar o Senhor do seu trono e queremos pisotear a sua lei. Nos mostra, Senhor, o quanto o pecado é mau e nos ajude a nos arrepender dele e a confiar no descendente de Eva, Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente de uma vez por todas e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós possamos ressuscitar com ele. Senhor, eu peço isso em nome de Jesus, peço por cada um dos meus irmãos que aqui estão, que o Senhor os leve em segurança de volta aos seus lares, que o Senhor os faça meditar nesse texto, e que o Senhor convença cada um do pecado, da justiça e do juízo, para que recebam a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo.